Hoje eu estou lendo aqui um artigo na Folha de São Paulo do Celso Rocha de Barros, que é um sociólogo pela Universidade de Oxford. E ele levanta a possibilidade de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Isso é gravíssimo. Vamos descomplicar esse assunto? O Celso fez esse artigo a partir de toda essa discussão que tem da demissão do secretário-geral da presidência, Gustavo Bebiano. Você podia até ler para os nossos... Sim. Para quem está nos ouvindo aqui, esse trechinho fica bem claro aqui, ó. Olha, ele diz o seguinte: há, enfim, um cenário de inferno para Bolsonaro em que Carlos derruba a reforma e Bebiano derruba o governo. É difícil imaginar 4 anos de um governo como o da semana passada. Ou não será como na semana passada, ou não durará 4 anos. Então, o que tem por trás aqui? Vamos tentar descomplicar, deixar bem simples. Primeiro, o Gustavo Bebiano era unha e carne com o presidente, mas unha e carne mesmo. Quando ninguém acreditava na candidatura Bolsonaro, ele já estava lá articulando, fazendo. Ele se ofereceu, né, inclusive. Então, ele tem, supostamente, ele conhece todas as intimidades do Bolsonaro e ele está super magoado, é sabido. Quando você vai pegar as conversas íntimas dele, que saíram, por exemplo, no site do Lário Jardim, ou do Gilson, ou do Gerson Camarote, ele fala que o Bolsonaro é paranoico, é louco. O Gustavo Bebiano até disse que está arrependido, envergonhado, que precisava pedir desculpas ao Brasil por ter ajudado a eleger o Bolsonaro. Ele chama o presidente de fraco, mas o mais grave é uma nota que também sai na Veja, e tudo isso ele que vaza, né, pelos bastidores. É uma nota que sai na Veja, dizendo que ele teria documentos, papéis comprometedores. O que tem por trás desta crise? E aí é importante. Tem por trás dessa crise que se o Bolsonaro ficar enfraquecido com denúncias, então esse é o ponto central que orienta um pouco esse artigo do Celso. Se ele ficar muito enfraquecido por conta de denúncias, ele vai ter muita dificuldade de aprovar a reforma da Previdência. Muita dificuldade. Já é difícil, que são vários interesses, já é difícil para qualquer presidente, tenha a força que tiver, porque você tem interesse, você tem de dificuldades em relação às mulheres, em relação aos militares, em relação aos servidores públicos, em relação a trabalhadores rurais, né? A idade, o tempo de transição. São muitos fatores. E acontece o seguinte: se o Bolsonaro não aprovar essa reforma da Previdência, o governo dele acabou. Não, acabou porque o dólar vai explodir, os juros vão explodir, o Brasil entra em crise, sabe, uma crise de descrédito, os empresários certamente vão abandonar o governo Bolsonaro, e com isso o governo dele fica numa situação muito, muito, muito difícil. Então é daí que se levanta essa questão do impeachment, que é simples. Olha, o governo depende da reforma, a reforma depende do presidente, o presidente depende de ter credibilidade para convencer um Congresso. Se um Bebiano conhece o que deve conhecer acho que eles mijavam juntos, sabe? Ele conhece tudo, ele sabe de tudo. Aliás, o Bebiano foi indicado do presidente do PSL porque o Bolsonaro quis. Sim. O Bolsonaro colocou ele lá. Aí começaram todas aquelas intrigas dele com o filho, do Carlos com o filho. Ciúme, né? Ciúmes, mas também entrou um pouco de paranoia, né? Porque o Bebiano fala isso. Entrou um pouco de paranoia, porque o Bolsonaro está convencido que o Bebiano vazava documentos para a TV Globo, para o jornal Globo, para prejudicar a família dele, que ele fala isso, ele explicita, o Carlos Bolsonaro também explicita isso. A família toda está precisando de tratamento. Porque tem toda uma coisa com a TV Globo, com o jornal Globo, com os jornalistas do Globo, que também envolve o Mourão. Tem uma paranoia em relação à TV Globo, e o Bebiano foi vítima disso. Agora, isso daqui é um detalhe. O fato é o seguinte: está todo mundo em suspense, que é essa a questão central, em relação à questão mais importante do país, que é a reforma da Previdência, que ainda não foi para o Congresso. E está todo mundo em suspense para saber a capacidade que o Bolsonaro tem de enfrentar as pressões. E esse caso do Bebiano joga o suspense lá em cima, ou seja, se o Bebiano, se ele tiver uma coisa muito grave ao presidente e ele não conseguir aprovar a reforma, não é impossível, aliás, é bem provável que
que as pessoas comecem a falar em impeachment. Então, esse artigo do Celso é apenas um sinal do que muita gente está pensando. Ficou descomplicado? Eu acho que ficou descomplicado. Agora a gente tem que esperar o carnaval passar, porque parece que esse carnaval... Vai longe, Vai longe. Esse carnaval vai longe. E olha, e é muito delicado. É muito delicado. Então, muito grave. E esse artigo do Celso, ele está tendo uma repercussão imensa nas redes sociais, porque ele explicitou uma coisa que está muita gente explicitando. Mas, de qualquer forma, o essencial, o descomplicado é isso. O Bibiano pode ameaçar o presidente, e o presidente ameaçado pode não aprovar a reforma da Previdência, e com isso o governo dele certamente teria muita dificuldade de se manter de pé. Isso aí, pessoal.